Um dia, cartas começaram a cair do céu e com essas cartas umas bolinhas coloridas também. Mas o que na verdade é que essas bolinhas se transformavam em criaturas chamadas de Bakugans. E Dan e seus amigos se juntam e criam um jogo de batalha de cartas com as criaturas. E esse jogo levava o nome das criaturas, Bakugan. Bom, essa era a premissa da história da famosa franquia que surgiu em meados de 2006, chamada de Bakugan, que para mim foi uma baita de uma ideia. Juntar jogos de cartas com um brinquedo, e para ter graça você precisa dos dois, pois quem não queria lançar seu Bakugan na carta e ver aquela bolinha se transformando? Bakugan marcou uma geração. Acredito que, como eu, muitos eram doidos para ter seus Bakugans. Eu só tive um que meu pai me deu quando a gente foi no camelô e ele comprou um pra mim, mas eu gostava demais dele. Bom, para quem não sabe, Bakugan é uma franquia de brinquedos que ficou muito famosa aqui no Brasil por causa de seu anime. Mas apesar disso tudo, essa é uma franquia norte-americana / japonesa que bombou mais do lado de cá do que com os próprios japoneses. E Bakugan foi um baita sucesso comercial. A gente tá falando de bilhões de dólares, de ser uma febre tão grande nos Estados Unidos e no Canadá que, pô, até os Simpsons citam eles. Só que essa franquia foi caindo, até que ela entrou em esquecimento. Como isso aconteceu? E será que a franquia foi descontinuada? Eu sou Hector, você está no canal Tá Sujo e hoje quero te contar o auge e a queda de Bakugan. Tá, vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender que Bakugan primeiramente era uma franquia de brinquedos. Como a maioria dessas franquias, ela ganhou jogos, mangás, anime e tudo mais. Bom, brinquedos normalmente não tem história, mas para a maioria de nós conhecemos Bakugan por causa de seu anime que passava na Globo. E para os playboys ou para quem tinha Gatonete também passava no Cartoon Network. Lembra que eu falei que Dan, junto de seus amigos Runo, Marucho, Julie, Shun e Alice, eles criaram o jogo de cartas e eles também formaram um grupo chamado de Guerreiros da Batalha. Mas isso é só o começo. Essas criaturas na verdade eram reais e vinham de uma dimensão chamada Vestroia. Quando um Bakugan chamado Naga quebra o equilíbrio harmônico de Vestroia, ela e o mundo humano começam a se fundir. Daí o motivo do surgimento dos Bakugans no nosso mundo. E nisso, o menino principal, Dan, conhece Dragonoid, ou para os mais íntimos, Drago. E Drago é o primeiro Bakugan apresentado que fala. E o pessoal do Guerreiros da Batalha também vão ganhando seus Bakugans que também falam tal. E também temos o grande vilão mascarado e Dranoid. Mas o mais importante é Dan e Drago, pois eles permanecem sempre na franquia. E essa é a história do anime, resumidamente, sem muitos spoilers. E essa vai ser uma premissa também dos jogos de Bakugan. E o anime tem muita importância para a linha de brinquedos, até porque as embalagens dos brinquedos normalmente vêm com as figuras dos animes. Os games seguiram a história do anime. O mais conhecido por muitos é o de PS2 Bakugan Battle Brawlers. Por quê? Bom, por que entender isso? Porque o início de tudo foi muito bom e foi muito bem aceito pelos fãs. A primeira temporada do anime de Bakugan é a melhor de todas. Aqui a gente sabe que o principal é Dan e o Drago, mas os outros guerreiros da batalha são importantes. Eu gostava muito do Marucho com Preyas, o drama de Dan e Shun no começo, a evolução da Julie, que era só uma menina que gostava do Dan, depois foi se desenvolvendo numa personagem mais carismática. Cara, tinha muita coisa legal no anime. E pô, o Mascarado era um baita de um vilão, e no final sabemos que tinha um grande plot twist nessa história. A primeira temporada do anime com certeza é melhor. O jogo de PS2 também era muito bom. Aqui você customizava seu próprio personagem, interagia com os personagens do anime, e no game basicamente você fazia uma partida do jogo de cartas. É aqui que você entende o jogo em si, porque no anime não explica muito bem as regras do jogo não. Mas o game era muito bom, divertido e muita gente gostou. Você vê que normalmente quem cita esses jogos lembra com muito carinho. E se dava para fazer uma baita sequência de jogos naquele estilo de game, até mesmo os brinquedos. Era simples, era as bolinhas de Bakugan e as cartas. Mas nisso aí, cara, dava pra se fazer muita coisa. Mas depois disso que começou a confusão, a franquia se perdeu. Como assim? O anime, por exemplo. A segunda temporada do anime, além de abandonar a maioria dos personagens da primeira, só deixando Dan, Marucho e Shun, e só o Drago continua, porque os outros Bakugans mudam tudo. Eu até entendo essa parte, pô, é uma franquia de brinquedos, tem que lançar novidade. Não dava pra tirar o Drago, pois ele era a cara da franquia. Mas continuando a
falar do anime? Primeira coisa que eles fazem é abandonar as regras do jogo da primeira temporada. Algo que nem a primeira explicou pra gente direito e já foi mudando. Os novos personagens não eram marcantes, colocou um novo acessório, você sabe que é basicamente para vender, e a nova trama de Nova Vestroia com os alienígenas e o escambau é mais fraquinha pela soma de tudo que eu falei. Os personagens, o jogo ter mudado, e isso continua na terceira e quarta temporada. E Dan ganhando mais destaque, o Drago ganhando mais power-up e os outros personagens sendo cada vez mais esquecidos. No Games foi uma coisa parecida. Em vez de continuar o jogo com a mesma pegada do primeiro, que era basicamente uma simulação do jogo de cartas oficial, eles vieram com um game basicamente de luta de Bakugan para a adaptação da segunda temporada. Tipo, eu entendo, seria interessante mesmo, porém desse jeito não se consegue prender os fãs, porque uma alternativa para deixar em alta uma franquia era os games. Por exemplo, você já assistiu Yu-Gi-Oh! Sem ser o original ou GX? Muitas pessoas não, mas pelo que eu vejo, os games da franquia de Yu-Gi-Oh! Fazem perpetuar os fãs e trazem mais fãs para a franquia. Isso que eu digo que poderia ser os games de Bakugan. Você perpetuar os fãs com os games seria algo muito interessante. Além de ser um baita merchandising para os produtos dos brinquedos, também seria algo para atrair novos fãs. Mas, ao invés disso, eles vieram com uma proposta completamente diferente e não fez o fã se prender aos jogos. Os brinquedos também. A gente sabe que pela ganância das empresas, eles inventaram uns novos acessórios. Pô, começou a ter o Bakugan, que era tipo Megazord, que um se juntava no outro para depois se tornar um Bakugan maior, um monte de coisa assim. Apesar disso tudo, essa parte mais compreensível, pois no final os caras querem fazer dinheiro e tem que lançar produto novo. E por essa falta de linearidade, de coesão da franquia, deixando ela uma grande confusão, fez com que a franquia começasse a ser esquecida e tendo sua popularidade mantida mais nos Estados Unidos. É por isso que por muito tempo no Brasil não se falava muito de Bakugan, mas em 2018 a franquia foi reformulada para ganhar um novo público, com uma nova linha de brinquedos, um novo anime e um novo game. E como foi? Cara, parece que deu certo. O anime ganhou 6 temporadas. Claro que agora os episódios são de 11 minutos, pois a franquia foi pensada no público ocidental, onde era forte a franquia, e parece que os brinquedos venderam bem. O anime foi mantido o Dan, que era quase que a cara da franquia, e os outros personagens lá têm novos designs, mas parece que são quase que os mesmos da primeira que a gente conheceu. O anime é divertido e tem uma historinha que se prende, sabe? E não vai faltar o Drago, né? Que foi o personagem principal ou o Bakugan mais conhecido de todos. Podem ficar tranquilos. O que vi que não deu muito certo foi o game. Parece que foi mal feito e muita gente não gostou. Para você ver que mesmo com um anime de franquia de brinquedos com 6 temporadas não foi ser lançado mais nenhum game, é porque não deu muito certo, né? Eu sinceramente vi muito pouco do novo anime, mas o que eu vi eu gostei e achei legal. E dessa vez eles não vão dar um hiato entre uma reformulação e outra. Já foi anunciada uma nova reformulação do anime e com também uma nova reformulação dos brinquedos. Filho, os caras querem fazer dinheiro, malandro. Bakugan é algo que marcou a minha infância e a de muitos. E eu torço mesmo que as crianças também possam gostar de Bakugan, assim como eu gostei. Não necessariamente as crianças precisam ver o novo, pode ser o antigo também, mas que elas possam curtir essa franquia tão legal. É isso, gente. O que vocês acharam do vídeo? Gostaram? Se gostaram, deixa o like aí embaixo, comenta aí, vamos trocar uma ideia. Se inscrevam no canal, a gente já passou dos 1000 inscritos, tô com uma meta aí de chegar a 10 agora, então se inscrevam no canal e nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço, tchau, tchau.